Irmãos, nós estamos ainda tratando, né, sobre a questão lá da vida cristã, sobre alguns elementos baseados aí na confissão de fé. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor para relembrarmos aí o Salmo 128. Apenas o verso primeiro, está até projetado aí, mas para que você abra também, qualquer coisa marque aí na sua Bíblia, para ler com mais vagar. O Salmo 128 é um dos salmos de romagem que aponta para a figura de uma família abençoada. Ele vai tratar aqui de alguns elementos, né, de toda a família. E no verso 2 ele fala do seu trabalho, que é bem sucedido. No verso 3 ele fala do convívio familiar e da educação dos filhos, que também é bem sucedido. E também da vida social. Todavia o pessoal esquece da chave aqui, não tem problema. Então, irmãos, olhando aqui para o Salmo 128, como eu disse, verso 2 fala do trabalho, verso 3 do convívio familiar e do verso 5 e 6 do contexto social, né, e até religioso, porque aponta aí para Jerusalém como sinônimo de igreja e de povo de Deus, mostrando que essa família é abençoada. E o motivo para que essa família seja bem estruturada, abençoada, com todas as suas áreas, seja a área profissional, a área familiar e a área social, né, como alvo da bênção do Senhor, está aí no verso 1, que vamos ler juntos, e diz assim, todos: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então esse é o padrão, né, esse dualismo aqui, temer e andar, né, crer e praticar, ouvir e praticar. Ou como Jesus diz em João, ter e guardar. É sempre essa mesma princípio. Não basta você apenas temer a Deus se você não anda com Deus. Isso faz de você um grande e belo hipócrita. Né? Eu temo a Deus. Eu tiro até o chapéu. Eu temo ao Senhor. Né? Aqueles velhos pingaiada lá que você fala, com eles tira o chapéu. Não, Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Só que vive lá vivendo uma vida miserável, chega em casa, bate na família, né? Aquele rolo do caramba. O que adianta você falar que você teme a Deus, se você não anda nos caminhos do Senhor? Isso aí é uma hipocrisia miserável, terrível. E, por isso, muitas das áreas da vida não são abençoadas, justamente porque você não está andando nos dois pontos que a Bíblia manda você andar. Né? Outros, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Se você não colocar em prática o que você está estudando nessa Bíblia, amigo, você pode ler ela de trás para frente, da frente para trás, de ponta cabeça, né? Ou como nós vimos lá na viagem que nós fizemos com os pré-adolescentes, né? Compra aquela Bíblia à prova d'água, você pode até ler debaixo d'água, não vai adiantar nada. A Bíblia não foi escrita para ser lida, ela foi escrita para ser estudada, meditada e praticada. Então, falar que lê a Bíblia também não significa nada. Eu preciso ler, estudar, meditar, examinar as Escrituras, como Jesus diz, com o objetivo de aplicar. Colocar isso. Praticar. Tá bom? Então, a solução aqui para uma vida cristã bem-sucedida está faltada nesses dois pontos. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ou como Eclesiastes também vai nos dizer, né? De tudo que tem se ouvido, Salomão vai dizer, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo o homem. Então, dentro desse princípio, nós temos estudado alguns pontos relacionados à vida cristã. A relação dessa vida cristã com a palavra de Deus, com a lei, e aí fazendo um paralelo com o Antigo e Novo Testamento, né? Vimos que essa lei de Deus, a lei moral ainda está em vigor, porém a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo. Falamos sobre a liberdade cristã,
uma vez que eu estou em Cristo, então eu estou livre da religiosidade e livre também do pecado, para viver uma vida de comunhão com Deus, de dia a dia com Deus. E temos estudado recentemente sobre a vida de adoração, porque aquele que teme ao Senhor, obviamente, o adora, né, o serve, né, consagra a sua vida a Ele. Na semana passada, nós tratamos aí então que a adoração deve ser realizada segundo aquilo que o próprio Deus quer. Temos estudado isso, não segundo as nossas imaginações ou invenções, seguindo aqui o texto da Confissão de Fé. Vimos a respeito do princípio regulador do culto, onde tratamos dos elementos essenciais e das circunstâncias de culto. E aí, o nosso irmão Ricardo Grião nos fez a pergunta. Lembra da pergunta? Nem ele lembra. Mas vamos lá, qual foi a pergunta que o Ricardo fez assim aos 10h50 já do último domingo, né? O pessoal olhava para ele assim, mas agora é hora de você fazer pergunta? Né? Aí eu falei, então na semana que vem eu respondo. Porque já era 10h50 alguma coisa, o frango já estava mais que moreninho, né? Você deixou com fogo baixo lá, tá, mas chegou lá, virou urubu, né? Mas então qual que era a pergunta? Já que nós estamos tratando sobre o princípio regulador do culto, os elementos essenciais e as circunstâncias de culto. A pergunta foi justamente, pastor, quais são os benditos elementos então de um culto? Porque nós falávamos, inclusive, sobre algumas práticas dentro da igreja que confundia serviço litúrgico com outras coisas. As pessoas têm esse costume, né? Quer ser tão... quando estão na igreja, quer ser tão crente, só quando estão na igreja. Quando estão lá fora, não é assim, não. Mas quando estão na igreja, quer ser tão crente que tudo quer fazer culto. Né? Ou então, se o pastor está junto, então até o jogo de futebol vira culto. Tem que ter oração, leitura bíblica e no final o pastor impetra a bênção. Né? E não é assim. Nós vemos que temos que em tudo louvar a Deus, o nosso culto é constante, isso é verdade. Mas existem alguns elementos que diferenciam um culto solene de uma reunião, ou de um grupo, de uma situação. Né? Um congresso, por exemplo. Nós vamos ter um congresso agora, no dia 17 e 18, congresso aí da juventude, não é verdade? O congresso, mesmo tendo alguns elementos que são partilhados no culto, não é um culto. Né? Então a gente tem que tomar o cuidado, porque se for fazer um culto, então muita coisa que é do congresso não pode estar dentro do culto. Agora, tem muitos elementos do culto que obviamente vão estar dentro de um congresso. Conferência, né? Você vê, conferência tem a entrada das bandeiras, lembra que a gente faz conferência missionária? Tem a entrada das bandeiras, canta um hino nacional, que é culto? Não, é uma conferência. Né? Inclusive não precisa nem de ser feito aqui, a gente poderia fazer na escola, fazer em qualquer outro lugar. Então, mas quais são esses elementos aí? Então vamos lá. Antes, propriamente, né, nós vimos que o que precisa para se adorar num sentido bíblico. Primeiro você tem que ter o alvo da sua adoração, que tem que ser a Deus, somente a Deus. E por isso, então, já não tem culto de sétimo dia, não tem culto de morto, não tem culto de vivo, né, também, então, aqueles cultos, né, culto do bebê, culto do não sei o que, isso aí, biblicamente falando, você não tem, existe a perspectiva do culto de ações de graças, mas o culto é todo voltado para quem mesmo? Para Deus, em ações de graça, ou pelo nascimento do bebê, ou pela formatura, né, depois de quase jubilando na faculdade, 12 anos estudando lá. Então, tem que fazer um culto de ações de graça. Né? Afinal de contas, o cara repetiu tantas vezes e agora conseguiu. Então, mas o foco é Deus. Tá? Ele sempre é o alvo da adoração. E dois agentes interdependentes. O ofertante e o modo que você está apresentando o culto, que aqui é chamado de oferta no contexto, principalmente do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Quais são os elementos aí bíblicos do culto, respondendo lá ao nosso irmão Ricardo. Primeiro, segundo a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento histórico que nos fundamenta na nossa fé, nós já estudamos isso há algum tempo, e segundo a praxe, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil,
nós reconhecemos como elementos de culto prestado a Deus, de acordo com aquilo que é revelado na Bíblia. Primeiro, orações dirigidas a Deus. Por que eu pus aqui orações dirigidas a Deus? Pastor, tem alguma oração que não é dirigida a Deus? Tem! Você já foi em igreja pentecostal, que o cara está lá e está orando, Senhor, parará, papapá, o Senhor abençoe, não sei o que. E agora, Satanás, miserável filho do cão, agora eu quero falar com você está repreendido. Já viu aquele negócio assim? A oração está sendo para quem agora? Com quem que ele está conversando? Com o diabo. Isso não cabe dentro do culto. O culto é a Deus, né? Então aí o cara lá se volta lá para Satanás e fala, eu te repreendo, te amarro dos pés à cabeça. Não tem um negócio assim? É oração para quem que ele está fazendo? Para o próprio Satanás. Não cabe. Se for numa igreja, o cara faz oração para o diabo, meu amigo, mesmo repreendendo, a Bíblia diz, o Senhor te repreenda. Nós vimos aqui num dos textos que o Samuel leu, né? Falando da mulher cananeia, que procurou o Senhor porque ela tinha uma filha o quê? Qual que era o problema da menina dela? Endemoniada. E aí depois de toda aquela tratativa para Jesus mostrar que o ministério terreno dele era para os judeus e não para os gentios, né? Mas e na interlocução Jesus reconhece a fé daquela mulher e falou, faça conforme a tua fé. Jesus expulsou o demônio. E o que aconteceu? Ele não leu o verso aqui, né? Mas quem conhece a história? O que aconteceu com essa menina? O texto vai dizer, a partir daquele momento, a menina ficou curada. Resolveu o problema da menina. Não teve que expulsar nada. A fé da mãe em buscar a presença do Senhor e reconhecer Jesus como Deus, como Samuel disse aqui. E por que ela reconheceu Jesus como Deus? Porque o texto diz que ela adorou. E a Bíblia diz que a adoração é somente a Deus. Então ela reconhece Jesus como Deus. E por isso Jesus a abençoou. Fala, então conforme a tua fé seja feita. E a menina, que era endemoniada, ficou limpa. Então veja, você não tem que orar ao diabo, expulsar, falar com o diabo o que ele pode ou não deve fazer. A Bíblia já diz. Então as orações dirigidas a Deus. Outra coisa, leitura das Sagradas Escrituras. A base bíblica diz, orar sem cessar, orar o próprio Senhor Jesus e tal. Leitura das Sagradas Escrituras, você vê vários registros no livro de Atos, né, como que as pessoas se reuniam, estavam ali estudando a palavra, as doutrinas dos apóstolos. Então a leitura da palavra, isso em Timóteo, as cartas pastorais também vai referendar. Não só a leitura das Sagradas Escrituras, mas a sã pregação da palavra, que também é um elemento essencial do culto. E por que tem que ter a pregação da palavra? É justamente o modo que você vê em várias passagens bíblicas, onde Deus vai direcionar o seu povo, não apenas a tomar conhecimento da leitura das Sagradas Escrituras, mas ser direcionado a alguns princípios. Tem um texto interessante, quando você vê lá em Esdras e Neemias, que ele reúne todo o povo, inclusive até os pequeninos. Por isso nosso culto é prestado família, não existe culto seccionado, né? Culto dos jovens, culto dos velhos, culto das mulheres, culto dos homens, culto das crianças, culto daqueles que não sabem que são. Não existe isso. É culto, é o povo de Deus reunido, adorando ao Senhor. Então o Neemias que ele faz, reúne todo mundo, e aí eles leem a palavra do Senhor, e os sacerdotes, os levitas e os próprios príncipes lá, as autoridades, ensinavam a palavra. Então a pregação da palavra é justamente o objetivo de ensinar aquilo que está sendo, aquilo que fora lido. E aqui, você viu que tem um asterisco aí na nosso slide, porque a ideia é que aqui nós temos já uma circunstância de culto, dentro da perspectiva da confissão de fé e da constituição da Igreja Presbiteriana e dos princípios litúrgicos da Igreja Presbiteriana. A pregação da palavra de Deus, ela, pelo menos, não deveria ser alegórica. O que é isso, pastor? O que é ser uma pregação alegórica?
é aquela que muito provavelmente você, durante muito tempo da sua vida, só recebeu sermões assim. O que é o sermão alegórico? É aquele sermão que eu prego a palavra de Deus, leio o texto, e eu prego esse sermão de tal forma alegoricamente, não com pressuposto específico, não direcionado, mas eu prego de modo alegórico que você compreende de acordo com aquilo que você acha. E que você vai aplicar esse sermão de acordo com aquilo que o seu coração te inclinar. Né? Vamos pegar um exemplo assim, que é o clássico disso, que é um sermão alegórico. Geralmente no Antigo Testamento, né? Eles gostam mais de pregar lá. E aí, ele faz o seguinte, vamos pegar Davi e Golias. Na pregação alegórica, quem é Davi? Você. Claro, você é o mocinho da história. Na pregação alegórica, você não vai ser Golias. Tudo bem? Você pode ser até malvadão, pior que Golias, mas na pregação alegórica você não será Golias. Você será o pequeno Davi. E Golias vai ser o que nesse sermão alegórico? Vai ser tudo aquilo que tem sido seu inimigo. A sua sogra, né, o seu vizinho, o seu patrão. Tudo que é inimigo vai ser Golias. E o pastor, então, pregando alegoricamente, ele vai te conduzir a dizer que Deus vai derrubar o seu gigante. E aí ele fala assim, toma posse disso. Aí você sai com sangue nos olhos, procurando uma pedra, né? Uma funda, porque você vai derrubar o seu gigante, seja ele quem for. É disso que o texto está falando? Não é disso que o texto está falando. Primeiramente porque você não é Davi. E a sua sogra, apesar dela toda, né, a gente sabe, mas ela não é Golias. Tudo bem? E o texto ali está falando justamente da fidelidade de Deus com o seu povo e do zelo que o povo de Deus tem que ter contra aqueles que se opõem à verdade do Senhor. Né? Só que aí o sermão alegórico, ele vai pregar de uma maneira que você vai aplicar do jeito que você quer. E é por isso que é aquele sermão que todo mundo sai para casa e fala assim, nossa, que palavra maravilhosa! Claro! Você que interpretou do jeito que você quis. Mas você pergunta, você para lá na saída da igreja e fala, o que o pastor falou hoje? Ele falou assim, não, Deus vai me dar vitória no meu emprego. Alguém vai falar. Para outro você fala assim, não, Deus vai dar vitória sobre o meu câncer. Porque o câncer é o meu Golias. E para o outro, nossa, eu saí maravilhado porque Deus falou comigo que eu vou ter vitória sobre meu trabalho, sobre minha faculdade, ou sobre os meus inimigos no trabalho. Ou seja, cada um saiu com uma aplicação segundo o próprio coração. Foi uma sã pregação da palavra? Não. Porque o pregador, na verdade, ele te ludibriou e você sai feliz da vida daquele culto, mas aquilo não vai te edificar. Porque aquilo lá, na verdade, só serviu para exaltar o seu próprio eu. Seu próprio ego, seu próprio umbigão. E aí, domingo que vem, você volta na perspectiva, pô, Golias não caiu, velho, e agora? Aí arranja um outro lá, e aí as coisas vão andando nesse sentido. Quando eu falo, então, em sã pregação da palavra, o padrão é que se pregue aquilo que a Bíblia diz. Que, dentro do contexto aí, é chamado de sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Expor o que a Bíblia diz. E aí, irmãos, a aplicação do sermão expositivo vai ser uma bomba. Porque ele vai aplicar aquilo que a Bíblia está dizendo. Então eu pego lá um exemplo, lá, Tiago, que diz assim, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo constitui amizade contra Deus? Aí, o que eu vou aplicar de um texto dele? Vou falar assim, irmãos, vocês são amados do Senhor.
Irmãos, vocês são a menina dos olhos de Deus. Deus está muito feliz com vocês, porque vocês vêm aqui de domingo, de segunda a sábado, vocês ficam aí no mundo, vivem a vida e tal, mas no domingo vocês estão aqui. É isso que eu vou aplicar, Adesão? Não, eu vou chegar para você e falar assim, ô miserável, muda de vida, cara. Ô infeliz, você não sabe que ter um pé no mundo e um pé na igreja, isso já te constitui inimigo de Deus? Ou seja, a aplicação não vai ser outra, se não puxar a sua orelha. E falar para você o seguinte, se você está com o pé no mundo na igreja, na verdade você já está do lado de lá. Porque a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então, o sermão expositivo, ele vai aplicar aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que eu quero ouvir. Isso é sã pregação da palavra. Não é torcer o texto para que ele se torne agradável para você, mas é te apresentar aquilo que a palavra de fato está dizendo. Tudo bem? Outra questão que está o asterisco aí, sobre esse terceiro elemento do culto, é que a pregação da palavra dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela sempre deve ser pregada por alguém que foi ou licenciado ou ordenado para tal, em especial no culto solene. Então você tem o presbítero docente que foi ordenado para que ele possa então pregar a palavra dentro dessa perspectiva da sã doutrina. Ah, pastor, então a igreja presbiteriana proíbe que os outros preguem? Não, a questão da evangelização, meu amigo, todo mundo prega. Mas tratando da perspectiva de culto solene, como circunstância do culto, é preciso que tenha alguém ordenado ou licenciado para isso. Ah, não tem pastor. Não tem pastor na igreja essa semana, como que vai ser? Aquele que foi convidado para trazer a mensagem, primeiro tem que ter um conhecimento básico, mas ele vai pregar não segundo o desejo dele, ou segundo a inclinação dele. Ele vai pregar debaixo da autoridade daquele que foi ordenado ou licenciado, que o convidou. Por isso, dentro da igreja presbiteriana, a questão do ensino da igreja é responsabilidade de quem? O pastor. O culto, ele é o guardião do culto. A liturgia dele, é lógico que ele tem que fazer isso com fidelidade, mas é dele. Então, quando alguém que não é ordenado ou licenciado é convidado para pregar num culto aqui, ou na minha ausência, ou por alguma situação específica, ele não faz na autoridade dele, porque ele não tem. Para pregar no culto público, ele não tem autoridade nenhuma. Ele não foi ordenado para isso. Mas ele faz debaixo da minha autorização. É isso que tem se perdido dentro da igreja presbiteriana, e por isso você vê tanta gente assumindo o púlpito e falando tanta asneira dentro da igreja presbiteriana que tem distanciado a igreja dos princípios fiéis. Quando você olha para o princípio de liturgia, inclusive o rapaz que sai lá do seminário, ele só pode assumir o púlpito no culto público depois de que for licenciado pelo presbitério. Isso aponta para o fato de que antes ele só faria se estivesse debaixo da autorização ou autoridade de algum pastor ordenado para aquilo. Então essa é uma circunstância de culto. Pastor, mas o pastor morreu, nós não temos pastor, como que nós vamos fazer? Ou o presbitério vai enviar um pregador específico, ou debaixo da autoridade desse presbitério, algum presbítero eventualmente vai assumir a pregação e o ensino dessa igreja, porém, ele não foi ordenado para aquilo. Ele está fazendo isso debaixo ou da autoridade do pastor, ou da autoridade do presbitério que o determinou, o designou e o convidou. Nesse sentido, no culto público, biblicamente falando, no culto solene, nunca, nem sob a autoridade do pastor. E nem muito menos do presbitério. Vai assumir o púlpito para pregação, presta atenção, para pregação, nenhuma mulher. Porque o padrão bíblico é a mulher não foi autorizada para exercer a função de pregadora.
Então, quando se trata de culto solene, uma leitura bíblica, pastor, sem problema. Não tem problema nenhum você convidar alguém para fazer uma leitura bíblica. Mas quando vai prestar o sermão, a pregação, biblicamente falando, você tem uma imposição de que as mulheres não ensinam na igreja. Ponto. Elas não são ordenadas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Outro ponto. E por isso elas não foram nem licenciadas, nem ordenadas para fazer tal, e tem um impedimento escriturístico nesse sentido. Por isso você não vai ver pastoras na Igreja Presbiteriana do Brasil. Pelo menos até hoje, porque daqui para frente eu não sei o que pode acontecer. E é, de certo modo, vetado a ideia de que num culto solene você tem uma pregadora, uma missionária. A missionária vendo vai dar um estudo. Ótimo. Não tem problema nenhum. Tivemos aqui recentemente o casal, o pastor Alberto e a missionária Cecília. Teve um encontro das mulheres. Quem trouxe o estudo? Cecília. Culto à noite. Quem foi pregar? A Cecília? Não. O pastor. Isso é machismo, pastor? Não, fidelidade bíblica. Se a Bíblia tivesse me dado uma posição diferente, seria diferente. Mas como não me deu, então é isso que se aplica. Nossa, mas eu conheço uma irmã que ela prega melhor do que 1000 pastores. Não estou falando que ela não tem condições de pregar. Ela só não foi ordenada para isso. O próprio Deus não deu essa autoridade para ela. Então, tão somente por isso, ela não vai fazer o uso da pregação. Eu posso trazer, no momento de um culto especial, convidar a irmã fulano de tal para fazer uma leitura bíblica, para fazer uma oração. Não tem impedimento nenhum nesse sentido. Mas para pregação, aí nós temos uma circunstância de culto que, para exercer esse elemento, a Bíblia me proíbe a utilização. Ia perguntar, Sabrina? Com certeza. Sim. E muitas atividades, né? Às vezes você convida a pessoa para dar um estudo bíblico, ela faz como se estivesse pregando a mulher, né? Então, parte da sabedoria da própria pessoa e também da liderança da igreja. Porque senão, o que acontece? Ainda mais no contexto que a gente está vivendo, né? Desse conflito, a guerra dos sexos, né? Esse conflito de mulher, você acha que a mulher é incapaz? É lógico que não é incapaz. Nós não estamos falando da questão de incapacidade. Nós estamos falando da questão de competência. O que é competência? Não faz parte das tratativas dela, na visão bíblica. Ponto. E diante disso, a igreja tem que ser fiel. Agora, tem pastores que se vendem, né? E vendem, inclusive, a própria ordenação, e aí, para agradar a igreja, né? Então, macula o púlpito. E eu já conheci esposas de pastores que dava de 10-0 nele. Obrigado, Cris. É negócio da água lá? Obrigado. Obrigado, porque nós aumentamos para 11 diáconos aí, mas ainda não. Acho que eu vou ter por 24. Então, vamos lá. Então, eu já vi mulheres de pastor que pregam melhor que o próprio pastor. Mas aí não é a questão de quem faz melhor. É uma questão de fidelidade. Então, a sã pregação da palavra como elemento pressupõe como circunstância de culto que essa sã pregação da palavra seja feita através de alguém que foi preparado, licenciado e ordenado pelo presbitério para isso. Como é o caso quando Paulo trata com Timóteo. Você foi ordenado pelas mãos do presbitério, então prega a palavra. Era a função dele, porque ele foi ordenado pelo presbitério. Tudo bem quanto aqui? Vamos caminhar um pouco mais. Salmos e cânticos espirituais
né? Então, a questão dos cânticos, a questão do momento de louvor, no momento de adoração. E aqui eu não pus asterisco, mas também cabe como circunstância do culto. Pastor, como que nós vamos adorar ao Senhor, cantar ao Senhor? Nós vamos usar a equipe de música? Ou chamar de equipe de louvor? Ou, não, hoje o baterista não vai poder vir, o cara do teclado quebrou o dedinho minguinho, o homem do violão deu uma diarreia, sei lá, acontece um monte de situação. Ai, pastor, não vai ter louvor hoje na igreja. É lógico que não. O louvor é um elemento essencial do culto. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Pode ser, inclusive, através só das vozes. Eu não preciso ter os instrumentos. Os instrumentos, a equipe de louvor, o que vai tocar, o que vai deixar de tocar, é circunstância. Obrigado, Igor. É circunstâncias. Agora, o louvor, ele tem que acontecer. Tudo bem? Então, se vai... geralmente, esses salmos e cânticos espirituais, a única coisa que há um direcionamento, que deveria ter, né, pelo guardião da liturgia, é que esse louvor, ele seja congregacional. Tá? Você não vem assistir o culto, você vem prestar culto. Então, o que se espera é que nesse momento de louvor, a congregação, ou seja, toda a comunidade, louve ao Senhor. Ok? Então, dentro do culto, nós vamos ter aqui, irmãos, nós estamos recebendo a irmã Josefina, ela era fanha, foi curada, ela vai cantar aqui agora, né? Uma música ao Senhor. Não, isso aí é a apresentação da Josefina. Isso aí não é louvor, porque só ela está fazendo. Então, dentro do culto, a ideia é que seja todo mundo, né? Exceto algum momento, um momento de oração e tal, nós vamos ter a ministração do coral. Tal. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque você faz um culto que só o coral canta e que a congregação não canta, pronto, você já perdeu o propósito de culto. Você tem, na verdade, não foi culto, foi a apresentação do coral. Por isso que dentro da Igreja Presbiteriana Real Aliança nós não temos cantata no lugar de culto. Porque cantata não é culto, é a apresentação do coral. A Bíblia não diz que ide por todo mundo, né? E cantai a toda criatura. Tem isso? Ou a salvação vem pelo ouvir da cantata. É isso? Não, vem pelo ouvir da palavra. Ah, mas é a palavra cantada, pastor. Está escrito lá a palavra cantada? Não, então não inventa moda, não. Então, por isso que não tem. Hoje, irmãos, nós não teremos culto essa noite, né? Porque é Páscoa, é Natal, seja lá o quê. Tal, nós teremos a cantata. Meu amigo, então você desmarcou um culto. E o pastor que faz negócio desse, ele devia ir no tronco e levar umas 40 chibatadas. Porque ele é o guardião do culto. Nada pode substituir o povo de Deus reunido solenemente para adorar ao Senhor. Só que aí o cara não aguenta a pressão, né? Do regente do coral, ou daquela irmãzinha miserável lá que fica lá toda semana, né, na cabeça do pastor. Não, porque o ministério mais importante da igreja é o coral. Não é. Não é. O ministério mais importante da igreja é o ministério da palavra e da oração. É assim que a Bíblia diz. Então, cuidado, porque você não fazer do culto um grupo de apresentar um sarau. Fazer do culto um sarau você não pode fazer. Dá oportunidade. Pastor, minha filhinha, ela ensaiou um hino, ela pode cantar no culto? Não, minha irmã, ela vai cantar na escola dominical, vai lá fazer uma apresentação lá, igual nós vamos ter aqui hoje. Ela pode cantar no sarau, que a gente vai marcar no final do ano. E tal. Eu tinha lá em Matão uma irmã que vinha de uma igreja, trazia a menina dela, era uma neta. Aí ela ensaiou. Aí, meu Deus do céu, essa mulher queria cantar tudo quanto é coisa. Eu falei, no culto não canta, irmão. Mas
Traz ela na escola dominical, aí eu dou oportunidade para ela cantar. Ah, não, mas aquele no culto, porque no culto tem mais gente, né? Então, peraí. Então, o que você quer fazer? Você quer aparecer? Não, aparecer, você não vai aparecer aqui. Não é seu lugar de aparecer. É lugar de vir adorar. Então, como guardião, a gente tem que estar atento. Mas, e por que salmos e cânticos? Você vai cantar ou a palavra ou cânticos que estejam de acordo com a palavra de Deus. Há uma discussão em relação à parte da adoração ainda, irmãos, do culto. Por exemplo, você tem um movimento agora, Calvino, né, era assim, ele só cantava os salmos. Era o saltério. Então, só pega os salmos, musicava os salmos e cantava os salmos. Era assim que acontecia na igreja de Genebra. Mas, como você tem princípios bíblicos que diz que nós vamos adorar o Senhor com salmos e cânticos espirituais, inclusive nós temos pelo menos 2 cânticos espirituais registrados nas Escrituras, né? Paulo faz isso, nas cartas pastorais de um modo geral. Ele apresenta lá, se observar, até a diagramação do texto vai estar diferenciado para apontar que aquilo lá provavelmente era um cântico que eles entoavam, me dá a possibilidade de acrescentar no culto não só salmos, não só palavras específicas, né, bíblicas cantadas, musicadas, mas produções, desde que essas estejam de acordo com a palavra do Senhor. Uma das discussões que nós temos também em relação à adoração, inclusive o diácono Igor está fazendo um curso agora que a igreja direcionou para ele fazer como coordenador da equipe de música, equipe de louvor, sobre músicas teocêntricas, cristocêntricas para o nosso repertório. Mas, independente disso, a discussão é a seguinte: uma música que foi feita lá, né, mesmo com base bíblica, mas foi feita por alguém, a gente pode ou não acrescentar como uma música para ser tocada na igreja. Se ela não fere nenhum princípio bíblico, irmãos, né, foi feita para adoração, com crivo aí, mas é possível, a gente já faz isso. Mas você tem algum grupo na igreja que questiona isso e que trata, não, só tem que pegar o texto do jeito que está e musicá-lo. Tem igrejas que vão defender isso. É possível? Desde que você tenha uma equipe capaz para fazer um negócio desse. Né? Se amanhã depois Deus dotar e nós tivermos uma equipe capaz de fazer um negócio desse, não há problema nenhum a gente musicar os textos bíblicos e cantá-los na íntegra, como que está traduzido aqui nas Escrituras. Mas se não, nós podemos usar outros cânticos, e aí alguns elementos, obviamente, são expressões poéticas. Né? E que tem gente que tem dificuldade com isso também. Porque às vezes o texto, como foi traduzido, ele não cabe na métrica. Né? Às vezes a palavra, mesmo, eu quero musicar aquele versículo lá, mas meu Deus do céu, concupiscência, isso é que eu vou, como que eu vou rimar concupiscência com o quê, meu Deus do céu? Olha que loucura. Né? Impiadamente, um extremo grande assim que você fala, meu Deus. Então aí você não vai usar o termo que foi a tradução, você vai usar uma expressão poética que se adequa àquela passagem. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema disso. Tem pessoas que vão, não, essa expressão poética não devia ter usado o concupiscência mesmo que não dava certo. Não. Então, eu acho que tem que ter uma certa moderação aqui na questão dos cânticos espirituais. Tudo bem? Então faz parte do culto. Então nós estamos aí já com 4 elementos essenciais. O 5º elemento essencial do culto é a administração dos sacramentos. Que no caso da igreja reformada é o batismo e a profissão de fé. Né? Que é o batismo propriamente, e a Santa Ceia, ou a ceia, na verdade, tem gente que também não gosta de usar o termo santa. Aí, questão de nomenclatura, mas é a questão da ceia como sacramento. Aí tem um asterisco aí, mais uma vez, que é para mostrar que também
esse elemento depende de uma circunstância do culto. Quem pode ministrar sacramentos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Só o pastor ordenado, licenciado ordenado, nem licenciado, ordenado para isso. Então, não tem pastor esse domingo, nós vamos ter ceia? Não, não vai ter ceia. Porque é uma das circunstâncias de culto também, a presença de um pastor ordenado para ministrar o sacramento. Se não tem, então deixa, quando tiver um pastor, aí ministra os sacramentos como parte do culto. Tudo bem? Outro elemento bíblico são os juramentos e os votos. Os juramentos legais e os votos religiosos. O que é isso, pastor? Geralmente, juramento. O que é juramento? Vai lá, me ajuda aqui. Um compromisso que eu faço com quem? Não. O juramento é quando eu faço com alguém. Eu juro que eu vou cuidar de você. Vou te amar até o fim. É um juramento. Voto é o que eu faço com Deus. Então a diferença básica é: juramento é quando eu faço com o indivíduo, voto é quando eu faço com Deus. Os dois são elementos de culto. Né? Quando nós temos aqui, por exemplo, a ordenação de oficiais na igreja, nós temos o voto e o juramento ao mesmo tempo. O voto que, como igreja, nós fazemos a Deus, de reconhecê-los, reconhecer aqueles que nós elegemos, e ao mesmo tempo o juramento que nós falamos: enquanto você for fiel às Escrituras, nós vamos reconhecê-lo como autoridade sobre a nossa vida. Nós não fazemos isso? Né? Então, juramentos e votos. Por isso que o casamento se torna um culto dentro da cerimônia. Né? Primeiro porque você invoca o Senhor para abençoar aquele casal, você tem a pregação da palavra, você deveria ter pelo menos louvores ao Senhor, por isso que não cabe qualquer tipo de música numa cerimônia de casamento. E você tem o juramento e os votos. A gente geralmente chama de votos nupciais. Por quê? Porque é um juramento feito ao cônjuge e um voto a Deus ao mesmo tempo. Né? Diante de Deus, desse testemunho, eu prometo te amar, te respeitar, te dar um cartão de crédito. Aí você faz lá o juramento que você achar que você deve dar. Tá? Então, mas isso é dentro de um contexto de culto. Por isso que até comecei a cutucar a gente, né, para a gente começar a mudar a nossa cosmovisão sobre isso, porque a gente ainda é muito influenciado pela nossa cultura. E a gente acaba transformando algumas dessas cerimônias aí em Frankensteins. Né? Pega coisa do culto, mas pega coisa também que não tem nenhuma base bíblica e começa a pôr tudo junto, misturado. Então, juramentos e votos fazem parte aí dos elementos do culto. E os ofertórios, né? Um momento específico de consagração de ofertas ao Senhor, seja dízimo, seja oferta, para algum fim piedoso, para a manutenção da igreja, para o socorro, né? Para o investimento na obra. Isso também são elementos do culto. Ok? Então aqui se você pegar a confissão de fé, você vai encontrar aí pelo menos 3 ou 4, a maioria deles. Outros pontos você vai estar dentro do princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana ou da própria Constituição, que fundamenta então o nosso culto baseado aí nesses 7, são isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos essenciais do culto. Alguns deles têm que estar presentes em todo o culto. Outros dependem da circunstância, né? Que é o caso da administração dos sacramentos, dos juramentos e votos. Tá? Mas geralmente os votos, em geral, estão presentes em todos os cultos, principalmente no momento de consagração. Você ouve a palavra e aí o pastor, em consagração, você tem um cântico, inclusive, de consagração, onde você está votando a Deus cumprir aquilo que você aprendeu. Faz parte do culto, dentro do padrão da Igreja Presbiteriana. Por que eu não coloquei aqui a bênção?
como elemento essencial do culto. Eu posso ter um culto sem a presença do pastor, como eu disse. Então o pregador vai estar autorizando alguém pregar no lugar dele, né? Só que essa pessoa ela não foi ordenada para isso. E a bênção apostólica também é um das funções privativas do pastor, né? Então, por isso que eu não coloco aqui. E porque você não tem, está mais relacionado à prática do que propriamente uma instrução bíblica, porque ela aponta lá para o sacerdote do Antigo Testamento, que tinha a obrigação de, inclusive, lá de Números 6, dizendo, você vai aplicar essa bênção sobre o povo. Então você tinha lá a obrigação do sacerdote fazer isso. Como hoje nós não temos mais a figura sacerdotal, então é uma situação que você não tem uma obrigação nesse sentido. Mas como a igreja presbiteriana ela reconhece essa ideia da ordenação e de que os apóstolos faziam isso, né, por analogia, então aplica-se que é a função do pastor, que eram os apóstolos que faziam isso. Nas suas cartas você vê Paulo, inclusive, sempre terminando com a bênção, né? Você pega lá 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3, você tem a bênção apostólica ali resumida. Mas dentro da igreja presbiteriana, então isso é função análoga, por isso analogia, que era do sacerdote, agora os apóstolos fizeram, então aponta para a figura da liderança, de um modo mais específico, a figura do pastor. Mas se você não tiver pastor, também, da mesma forma que você não vai aplicar o sacramento, você não vai ter a bênção. Então, geralmente, o que eu faço? Quando eu estou ausente da igreja, né, inclusive vou estar agora no último final, dia 26 desse mês, eu vou estar pregando fora, então o presbítero designado vai estar assumindo o sermão, e no final da liturgia, o que eu faço? Ao invés do cara impetrar a bênção, que ele não pode fazer, ele vai fazer a leitura lá de 2 Coríntios 13, junto com toda a igreja, né? Onde diz que a graça do Senhor, o amor do Pai, as consolações do Espírito estejam sobre todos vós. Pronto. Mas não há a impetração da bênção, porque é uma função privativa, ou seja, só do pastor, dentro da perspectiva da igreja presbiteriana do Brasil. Tudo bem até aqui, irmãos? Abra só a Bíblia lá. Vocês estão com frio? Está frio aí ou não? Tá? Vamos pedir para aumentar um pouquinho aqui, então? O Diácono aí dá uma... Eu estou porque tem um pessoal que já está com a boca roxa aí, né? Como nós estamos com um problema ainda em 2 aparelhos, irmãos, desde aquela queda de energia que a gente teve, danificou 2 aparelhos. Então nós só estamos com 2. Então às vezes o pessoal coloca, eu inclusive peço para colocar um pouquinho mais forte, por causa do ambiente, mas desligou não, né? Só aumentou, tá. Depois no 32 agora, irmãos. Então, fiquem em paz. Então vamos lá, Isaías, capítulo 6, para a gente ver a questão. Pastor, a ordem de culto. Nós vimos aí os elementos, mas como se define a ordem de culto? Você tem que ter esses elementos no culto. Então o pastor ele vai fazer a ordem litúrgica, ou a ordem de culto, pensando nesses elementos. Tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra, tem que ter a pregação, tem que ter cânticos, salmos, né? Tem que ter ofertório. Se dentro da convenção, se é domingo de ceia, vai ter que ter sacramento. Então ele vai pensar a ordem do culto nesse sentido. Mas Isaías capítulo 6 é um dos textos que serve de base. Principalmente os pastores mais antigos usavam isso. Hoje os pastores mais novos, você vê que a liturgia dos caras não tem uma sequência lógica, né? Tem cântico, aí canta lá meia hora, aí vem alguém, lê um texto, alguém solta uma oração, e o negócio vai funcionando meio assim, tudo junto e misturado. Mas Isaías 6, ele apresenta aqui uma ordem, que geralmente eu gosto dela e eu uso ela como princípio da ordem
do culto. Então vamos ler aqui comigo. É o chamado de Isaías, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então vejam uma situação aqui, de uma visão, ele vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Veja, um contexto aqui de culto, de templo. Tá? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses versos apontam então a visão de Isaías diante do templo, então dentro de um contexto de adoração, onde ele viu o Senhor exaltado acima, né? Mas que a sua presença preenchia todo o templo e ele estava sendo o quê? Recebendo o quê dos anjos? Ele está recebendo o que dos anjos? Uma adoração, né? Que exaltando os seus atributos, no caso aqui a santidade, santo, santo, santo. Então isso me aponta para o momento que eu chego na presença do Senhor, em culto, um momento de reconhecimento dessa grandeza de Deus, o reconhecimento da glória de Deus, o reconhecimento dos seus atributos. E por isso, então, a primeira parte, dentro desse padrão que é apresentado por Isaías 6, é a adoração. Eu chego e reconheço que eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, né? Que inclusive os próprios anjos adoram. Então, momento de adoração. Depois veja o verso 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Tudo isso ainda da grandeza de Deus. Então disse eu, o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então você entra, vê a grandeza de Deus, reconhece a grandeza de Deus, a adoração, e diante dessa grandeza de Deus, você olha para si e vê que você é o quê? A menina dos olhos de Deus? Não, o centro do universo? Não, você vê que você é um miserável pecador. Ai de mim. Então é um momento de contrição, onde você reconhece a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, a sua necessidade de Deus. Então você tem um momento de adoração, reconhecendo quem Deus é, depois olhando para si, um momento de confissão de pecados, de contrição. Eu sou um homem impuro, de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, estou perdido, Senhor. Contrição. Aí o que acontece? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então veja, aí há o entendimento de que eu fui justificado, que eu fui perdoado. Então eu entro, reconheço a grandeza de Deus, momento de adoração, olho para mim, vejo um momento de contrição, de confissão de pecados, entendo que fui perdoado, então por ser perdoado, aí entra o quê? O que eu faço se eu for perdoado? Me entristeço? Queria ter ficado no pecado, não estava tão bom. É assim? Não. Aí eu me alegro. Aí por isso é um momento de louvor. Aí tem a palavra do Senhor. Veja aí o que diz aí, continuando. Então você tem a adoração, contrição, louvor pelo perdão. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Então você tem aqui um momento da pregação, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o verso 8 aponta para esse momento da edificação, onde Deus está falando com o seu povo, onde Deus vai falar, que é praticamente a pregação dentro do contexto da ordem litúrgica. Então você tem adoração, contrição, louvor, edificação, que é o momento que está se falando da palavra do Senhor. E consequência do ouvir da palavra do Senhor, aí você tem o verso 9. Então o verso 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí já começa a parte da consagração. Disse eu: eis-me
aqui, envia-me a mim. E aí a voz do Senhor. Então disse ele, vai e diz a esse povo. É a mensagem que ele tinha que anunciar, uma mensagem que não seria ouvida por todos, mas apontando para essa consagração e para o ide. Então, quando você observa a ideia de uma ordem litúrgica, para colocar esses elementos bíblicos dentro dessa ordem litúrgica, então você vai ter algumas divisões naturais desse culto. Um momento de adoração, um momento de contrição, um momento de louvor pelo perdão recebido, um momento de edificação, que você vai ouvir o ensino do Senhor, e um momento de consagração, onde você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí depois você tem a bênção, que nada mais é do que, vai e faz o que você tem que fazer. Vai, ide e aplique aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu. Então, Isaías 6 se transforma num texto berço que aponta aqui para alguns princípios da ordem do culto. E através desse princípio de ordem, dividindo o culto de uma maneira racional, de uma maneira lógica, nós temos a adoração, contrição, louvor, edificação e consagração. E aí você vai pegar os elementos bíblicos e colocar, então, cada um deles dentro dessa ordem, inclusive aqui usada o texto de Isaías 6 como um parâmetro para que você faça a ordem do culto litúrgico. É por isso que no caso da nossa igreja, nós seguimos esse padrão de Isaías 6. O pastor Hérito gosta sim. Não, Zezinho, não é assim. Existe um padrão bíblico. Não fui eu que inventei esse negócio. Não fui eu que revelei para Isaías isso aqui. Existe um padrão. Como a igreja presbiteriana, pelo menos algumas delas, ainda defende a ideia de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, então a gente segue princípios e preceitos que ela mesma vai nos indicar. Não só em fidelidade aos elementos do culto, porque quem define o que vai fazer e o que não vai fazer no culto é o próprio Deus, mas também na organização desses elementos naquilo que nós chamamos de ordem litúrgica ou ordem de culto. Por isso que o nosso culto é do jeito que é. Quando você vai em alguma nossa, o culto presbiteriano parece ser tão miserável, tão ruim, tão de serviço. Não, meu amigo. Qual que é a base para ser racional da maneira que a gente faz? Bíblia. Então somente Bíblia. Se você não gostou, você briga com aquele que revelou. Você chega e fala, nossa, professor, que coisa, hein? Podia ter melhorado, hein? Ter feito um negócio mais animado. Você briga com ele. Se você achar que você deve. Se você achar que você não deve, então o que você faz? Obedece. E venha com o coração disposto a adorar e não ser adorado, que infelizmente é o problema de muitos no nosso tempo. Ok? Desse modo, então, a gente fecha aí sobre os elementos do culto e sobre a ordem do culto. Espero ter respondido, a pergunta que foi feita semana passada e assim ter deixado mais claro por que nós cultuamos do jeito que nós cultuamos. Ok?